Olá, internautas, tudo bom com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, falando aqui dos Espíritos, cujo título Mundo Espírita ou dos Espíritos. Vamos ver aqui. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo involucro, um pesado grosseiro, indestrutível, o corpo, o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Há, pois, no homem três elementos essenciais. Vamos ver agora quais são. A alma ou espírito, princípio inteligente, em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O segundo, o corpo involúcro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. O perispírito involúcro, fluídico, leve e imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Agora vamos ver a questão 84 a 87. Mundo normal, primitivo. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos e estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas, ao menos adiantados. Agora a questão 88, forma e ambiguidade dos espíritos, que é da questão 88 a 92. Cada espírito é uma unidade indivisível, certo? Mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ambiguidade atribuída aos espíritos. Daí como uma centelha que se projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Vamos ao perispírito, a questão 93. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, essa questão aqui eu pesquisei no livro Antologia do Perispírito, de José Jorge, certo? Então, vamos ver aqui a questão 96. Diferentes ordens de espíritos. Falando sobre as diferentes ordens de espíritos, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram, falando também sobre grau de perfeição. O número é ilimitado, não existe essa ordem, uma linha de demarcação
traçada como uma barreira e, assim, podem se multiplicar ou restringir. As divisões à vontade podem se colocar em primeiro lugar entre essas ordens, uma linha de demarcação traçada como uma barreira e, assim, podem se multiplicar ou restringir as divisões à vontade, certo? Podem se colocar em primeiro lugar aquele que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançarão a metade da escala a desejo do bem e a sua preocupação, né? É a sua preocupação, os espíritos puros. Os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Questão 100. Escala espírita. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe, mas num sentido em outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem, seus atos, né? Então, aqui, numa terceira ordem, espíritos imperfeitos não são todos essencialmente maus. Em alguns há mais de irreflexão, falando em reflexão, né? De inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade, certo? Uns não fazem o bem nem o mal só pelo fato de não fazerem-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo são limitadas e o pouco que sabem se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Agora aqui o segunda ordem, os bons espíritos, caracteres gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder em fazer, e seu poder, né, no sentido de fazer o bem, estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outro a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais, certo? Aqui temos os espíritos puros, gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. Sabemos que os espíritos puros são designados, às vezes, sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Não se pode ter um anjo da guarda como se fosse um escravo. Olha, eu quero que tu faça isso. Não, tu tem que me proteger daquele cara ali. Não, olha, não é bem assim que as coisas acontecem, né? No mundo espiritual tem toda uma organização, né?
que bom que tem essa organização, porque se não há organização, como é que vai ser, né? Agora vamos à questão 114. Progressão dos espíritos. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos, assim como há homens que são bons e outros maus. Desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito em que sua formação não é nem mal nem bom, tem todas as tendências e prefere uma outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Então, aqui, a questão 128 a 131, que diz aqui sobre anjos e demônios. A palavra anjo revela, geralmente, a ideia da perfeição moral. Entretanto, aplica-se frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o bom ou mau anjo. O anjo de luz é o anjo e o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Nos tomamos aqui na sua boa acepção. Moderadamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa com asas brancas, símbolo de pureza. Já os espíritos ruins são figurados com chifres, garras e os atributos de animalidade, emblema das paixões inferiores. Então as pessoas fazem uma figuração do anjo. Ele tem uma asa, ele tem uma roupa branca. O espírito impuro, que é o das trevas, tem um chifre, tem uma lança para lançar em cima de quem aparecer na frente. Digamos assim, que ele é ruim, né? Quem passar, ele... Aí não é bem isso, não. Isso aí é uma figuração que as pessoas colocaram, né? E não é bem por aí. Gente, quem gostou, clica no joinha e se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço com muito amor que eu tenho por vocês, internautas. Não esqueçam de recomendar aos seus amigos, seus parentes, esse maravilhoso vídeo sobre o Livro dos Espíritos. É fantástico. O Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso para se entender a doutrina espírita. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo.